Oi, pessoal. Aqui é o juiz Andrew Napolitano, do programa Judging Freedom. Hoje é sexta-feira, 26 de junho de 2026. A Anya Parampil, que não participava desde que deu à luz um lindo menino, está de volta com a gente. Anya, muito obrigado. Parabéns pela nova adição à sua família. Tudo que ocupa o tempo do Max provavelmente é algo bom para o mundo. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Obrigado, Meritis. É bom estar de volta. Certo. Eu quero conversar com você sobre os acontecimentos na América Latina, tanto na Venezuela quanto na Colômbia. Vamos começar pela Venezuela. A gente já sabe a dimensão das mortes, dos feridos e da destruição causadas por esses 2 terremotos na Venezuela nas últimas 96 horas? De jeito nenhum. O que a gente tem são estimativas iniciais, começando com cerca de 600 mortos. Agora, as estimativas mais recentes já falam em algo perto de 900, embora os números oficiais do governo ainda estejam em torno de 600. E eles dizem que há milhares de desaparecidos. Outros grupos independentes falam até em 50 mil pessoas desaparecidas. Isso porque, neste momento, no epicentro da destruição, que é La Guaira, capital do estado de La Guaira, perto do distrito da capital Caracas, na Venezuela, há relatos de centenas de prédios completamente desabados depois que esses 2 terremotos atingiram o país com poucos segundos de diferença. Pelo que parece, um deles chegou a registrar magnitude 7.2. Na escala Richter, o outro chegou a 7,5 logo em seguida. São terremotos que não aconteciam na Venezuela há mais de um século. Vale lembrar que La Guaira, a cidade de que estamos falando agora, está sob os escombros. Foi também o cenário de outro evento terrível em 1999, quando uma tempestade enorme despejou tanta água na costa que provocou um deslizamento gigantesco. As montanhas empurraram dezenas de milhares de pessoas para o mar naquele momento, em 1999. Então é um lugar que já enfrentou tragédias e desastres naturais antes, mas nada comparado a essa escala de destruição, com o desabamento de prédios e a devastação generalizada. É uma catástrofe de infraestrutura. O problema agora é que, por causa das sanções dos Estados Unidos, a Venezuela não conseguiu comprar o maquinário pesado necessário para lidar com esse tipo de desastre. Por vários dias, pessoas ficaram presas sob os escombros. A Venezuela simplesmente não tinha os caminhões e os equipamentos necessários para fazer os resgates. E aquelas primeiras horas são fundamentais em missões como essa, porque ainda pode haver pessoas vivas que poderiam ser salvas se os escombros fossem removidos da forma certa. Infelizmente, isso não aconteceu. Só hoje a gente começa a ver caminhões chegando de El Salvador, do México, da Colômbia e do Equador, e é agora que o verdadeiro trabalho de limpeza começou. Até agora, tudo praticamente ficou parado, com os socorristas reclamando que não tem como remover os escombros. E, mais uma vez, essas sanções dos Estados Unidos claramente impediram a Venezuela de comprar esses caminhões. Agora tem gente da oposição, nos próprios Estados Unidos, dizendo que isso é prova da incompetência do governo. Como se esse governo fosse tão absurdo a ponto de não ter caminhões e suprimentos disponíveis quando precisa. Mas há vários especialistas independentes e estudos que mostram que as sanções são sim responsáveis por tal acesso da Venezuela a esses recursos. Então, quantas pessoas morreram simplesmente porque não deixamos que eles tivessem os caminhões que só agora estão chegando? Certo. Então você acabou respondendo a próxima pergunta que eu ia fazer, que é sobre a dimensão geopolítica disso. Tem um mapa mostrando o epicentro do terremoto. Dá para ver que a parte azul é o oceano e a verde é a terra. E dá para ver onde o terremoto aconteceu, onde ele atingiu. Também dá para ver, se olhar com atenção, que à direita desse epicentro está Caracas. Dá para ver se olhar bem, que claro é a capital. Então, depois que os Estados Unidos sequestraram o presidente Maduro e a esposa dele do quarto, no meio da noite,
isso foi há alguns meses, agora já é janeiro, eles ainda assim não suspenderam as sanções. Não. Eles suspenderam algumas sanções específicas para permitir contratos comerciais e acordos de petróleo do jeito que o governo dos Estados Unidos considera adequado. Mas não houve uma suspensão geral das sanções, não. Além disso, existem bilhões de dólares, acho que algo em torno de 30 bilhões, só em ativos venezuelanos congelados em contas nos Estados Unidos e no exterior, que a gente basicamente tomou desde que reconheceu um governo paralelo lá, e que ainda não devolvemos ao governo. O FMI anunciou um plano para liberar parte desses ativos venezuelanos congelados, para serem usados em ajuda para desastres. Mas dá para imaginar que isso, considerando o histórico das organizações de ajuda internacional na Venezuela, costuma ser um jogo bem corrupto. E isso é basicamente o que eu acho que a gente pode esperar dos contratos que os Estados Unidos estão determinando que vão ser entregues a empresas e jogadores dentro do próprio país, conforme o governo quer que aconteça. Já saiu uma reportagem no The Gray Zone, publicada recentemente pelo meu marido, onde a gente falou sobre o Maurício Claver Carone, uma figura que nem faz parte do governo Trump, mas que age praticamente como um negociador de negócios privado, quando ele mesmo se chama de o Jared Kushner da América Latina, fechando esses acordos. Tenho certeza de que ele vai entrar em cena e ter um papel importante nesse tipo de resposta de ajuda, se os Estados Unidos e seus aliados forem os responsáveis por administrar isso e liberar os ativos durante o governo Trump. Eu diria que uma sanção que impede um país de comprar equipamentos que salvam vidas é um crime de guerra. Quer dizer, agora já é meio tarde para comprar caminhões e escavadeiras. 3 dias depois do terremoto, esses equipamentos já deveriam existir e estar sob controle do governo antes disso. Segundo o presidente Trump, os Estados Unidos iam cuidar da Venezuela depois que a gente sequestrou o presidente dela. De certa forma, eu diria que sim, estamos envolvidos, e não de um jeito em que o povo venezuelano realmente tenha voz. O que acontece é o seguinte: agora a gente vê os Estados Unidos consolidando os avanços que as próprias forças militares deles fizeram em relação à presença no país, desde que Maduro foi deposto no dia 23 de janeiro. O Comando Sul e as Forças Armadas Americanas anunciaram que vão liderar a resposta humanitária em solo venezuelano. Então, o que existe é um colapso de fato do Estado. O governo não consegue responder à crise porque está paralisado, porque nem tem controle sobre seus ativos internacionais, não pôde comprar as máquinas e os equipamentos necessários. E agora as forças militares dos Estados Unidos entram e montam sua operação de ajuda e distribuição. É, na prática, uma mudança de regime baseada em um governo chavista no poder. E o que a gente precisa lembrar, juiz, é que essa linha já tinha sido cruzada depois da queda de Maduro no dia 23 de janeiro. Desde então, os Estados Unidos realizaram um ataque militar em território venezuelano soberano, matando Nino Guerrero, o homem que eles afirmam ser o líder do grupo Trem de Aragua. Você já falou sobre isso, a gente já discutiu aqui no programa. Era um grupo apoiado pelos Estados Unidos, que na verdade não funcionava como um grupo de narcotráfico legítimo, mas que por algum motivo virou o inimigo preferido do governo Trump e de Marco Rubio para justificar a continuidade da intervenção na Venezuela e os bombardeios na costa do país, que acabaram levando à prisão de Maduro. E agora, os Estados Unidos, depois de realizar aquele ataque, que já foi claramente uma violação flagrante da soberania da Venezuela, estão usando esse terremoto para aumentar sua presença no país. E isso acontece no momento em que, como você mencionou, os países vizinhos também estão mudando de rumo. Deixam de agir como nações latino-americanas independentes para basicamente dizer, olha, vamos deixar que o Departamento de Estado dite nossas políticas. Estou falando da Colômbia, estou falando do Equador. São países, o Equador inclusive,
que já começaram a coordenar operações militares com os Estados Unidos dentro do próprio território. Então, isso é algo que, na minha opinião, tende a se expandir pela região para além das fronteiras da Venezuela, talvez até chegar ao México. Certo. Antes de falarmos sobre a Colômbia e a eleição presidencial, cujo resultado o presidente Trump elogiou, como está o governo da Venezuela depois de Maduro? Está enfraquecido ou funcionando bem? Bom, ninguém pode negar que a Delcy Rodríguez, sucessora do Maduro, é uma mulher muito capaz. Ela já fez viagens internacionais. A principal delas foi, para a Índia. A primeira grande viagem internacional dela foi para a Índia, o que foi uma escolha interessante, porque é um país do BRICS, mas de certa forma o mais pró-Estados Unidos do grupo. Então ela foi para lá basicamente para se encontrar com Marco Rubio, o secretário de Estado americano, e com o Sérgio Gore, o embaixador dos Estados Unidos na Índia. Uma visita direta aos Estados Unidos talvez fosse impactante demais nesse momento do mandato dela. E, de certa forma, por meio dessa relação que ela construiu com os Estados Unidos, uma relação que já existia antes da saída do Maduro, ela consegue formar alianças com líderes empresariais e, ao que tudo indica, até começar a negociar com o FMI. Algo que nem o Nicolás Maduro, nem os governos do Chávez antes dela, Então, de certa forma, ao liberalizar e abrir a economia da Venezuela, ela pode acabar tendo um impulso econômico temporário ou até de longo prazo, já que o país ficou sob sanções por todos esses anos. Se agora os Estados Unidos estão dizendo, tudo bem, vamos participar e investir, talvez esse seja o momento em que a Delcy Rodríguez seja a pessoa certa para negociar e fechar esses acordos. Mas também tem gente, claro, que está muito incomodada com o fato de ela ter se aproximado dos Estados Unidos, de estar construindo essas relações que parecem, digamos assim, laços com as mesmas pessoas que, de certa forma, sequestraram seus antecessores. Então é um momento complicado para ela. E, pessoalmente, eu estou esperando para ver o que vai acontecer. Mas, sem dúvida, é algo fascinante. O povo venezuelano está alinhado com ela ou não? Existe algum ressentimento por causa da queda do presidente Maduro? Bom, não deveria dizer queda. O processo contra ele é uma bobagem e pode muito bem ser arquivado. E ele deu sorte com a escolha do juiz federal, porque, de todos os juízes federais, e eu conheço a maioria deles naquele tribunal no sul de Manhattan, se houvesse um que arquivaria esse caso, seria esse juiz. Mas deixando isso de lado, não estamos aqui para falar dos defeitos das acusações contra ele, e sim de como ela é vista pelo povo venezuelano, como uma figura remanescente ou como uma presidente legítima. Eu acho que ela é, sim, vista como a presidente legítima. Não há mais ninguém que possa cumprir o papel dela neste momento. E quanto àquela mulher maluca que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que supostamente quis entregá-lo ao Trump? Eu acho que ela está fora do jogo. A saída do Maduro praticamente acabou com a oposição venezuelana de várias formas, porque agora o governo chavista, sob o comando da Delcy, está fazendo muitas das coisas que talvez os Estados Unidos quisessem que os líderes da oposição fizessem, mas dentro da lógica do chavismo, que é o projeto político popular do país. Eles não conseguem se livrar disso. E isso acontece porque, para responder a sua pergunta, o povo está com a Delcy? Olha, eu não estive na Venezuela dessa vez, então não posso afirmar. O que eu sei é que o movimento do povo venezuelano, a base do chavismo, é independente do Estado e do governo. Existem muitos projetos, principalmente o movimento das comunas, que é o seguinte: o governo venezuelano tem o poder judiciário, o executivo, o legislativo, e esse poder comunal que tem funcionado para financiar fazendas que operam de forma autônoma e focam em revitalizar a agricultura e a soberania alimentar do país. Enquanto o governo conseguir gerar receita, se sustentar e talvez até se abrir mais e tirar proveito dessa relação com os Estados Unidos, esses projetos vão continuar funcionando e sendo mantidos,
assim como muitos outros programas do governo que mantêm o chavismo popular. Deixa eu te interromper um instante. Se você olhar para a tela, a CNN está informando que já são mais de 900 pessoas mortas, enquanto as equipes de resgate correm para encontrar as vítimas do terremoto. Os socorristas estão sem equipamentos modernos de construção por causa das sanções que ainda não foram retiradas, impostas pelo Marco Rubio e seu grupo. Exatamente. Então, se o povo está ou não com a Delcy, isso vai ser decidido nas próximas eleições ou pela situação no país. Eu vejo muita gente fora da Venezuela, principalmente online, se apressando para chamá-la de traidora, para se exaltar, para xingar nesse momento. Mas eu acho que a realidade de um Estado que funciona nessas condições é muito mais complexa do que a gente de fora costuma imaginar. E eu vejo jornalistas na Venezuela chamando atenção para o fato de que, apesar de algumas decisões do governo em Caracas parecerem questionáveis para certas pessoas, ainda existe um movimento muito forte de apoio ao chavismo e aos projetos que ele realmente mantém no dia a dia. Então, para responder à sua pergunta, eu não acho que o projeto político como um todo... Ontem, quando eu estava encerrando, quando o marido dela, o Max, e eu estávamos terminando a entrevista porque eu tinha outro compromisso, ele disse durante o programa que houve uma fraude enorme na Colômbia, feita por apoiadores da pessoa que afirma ser o novo presidente eleito, que, claro, teve o apoio do presidente Trump. O que você pode nos dizer sobre isso, Anya? Eu estava assistindo a um vídeo do presidente Trump antes de entrar no seu programa, em que ele comentava a vitória do candidato à presidência da Colômbia, o Abelardo de la Espriella. Ele é conhecido só como Abelardo, mas era basicamente um candidato desconhecido que quase não aparecia nas pesquisas. Aí o Trump declarou apoio a ele e ele acabou vencendo de forma surpreendente. O Gustavo Petro, que é o atual presidente, alegou uma fraude eleitoral em larga escala e disse que Israel interferiu nas eleições. E por algum motivo, esse presidente eleito prometeu fortalecer os laços com Israel, talvez até visitar o país, pelo que entendi. Isso segue um padrão que a gente tem visto na região. Sempre que a extrema-direita chega ao poder na América Latina, como aconteceu, por exemplo, na Argentina, eles correm para Jerusalém e fazem questão de demonstrar apoio lá. E a gente fica se perguntando por que isso acontece. Qual é a lógica disso? Qual é a conexão? É financeira? O que pode ser? É totalmente uma questão financeira. Na Argentina existe um histórico de um grupo judeu apoiando Milei. Quero dizer, o grupo Chabad Lubavitch lá é bem forte, tem influência. E alguns desses grupos muito sionistas são donos de terras e de direitos de mineração em várias partes do país. Então existe essa base na Argentina. Na Colômbia, isso também tem a ver com os ideais distorcidos do sionismo cristão e do cristianismo evangélico, que se espalharam por toda a América Latina. É isso que impulsiona o mesmo tipo de coisa em lugares como o Brasil também. Mas, no fim das contas, tudo parece fazer parte de uma espécie de aliança política internacional meio estranha. Mesmo nos últimos 2 ou 3 dias, Israel anunciou que vai enviar tropas, equipes médicas e de ajuda humanitária para a Venezuela, um país que, na época do Chávez, rompeu relações com Israel. Então, isso é uma catástrofe. É um momento difícil na história da Venezuela. É complicado afirmar aqui de fora que Chávez ou Maduro com certeza não aceitariam ajuda de Israel agora, porque a verdade é que a gente não sabe. Mas é uma pergunta interessante de se fazer. E, sim, eu acho que é. But it's an interesting question to ask. Absolutely, I think it is. Voltando para a Colômbia, o Chris acabou de mostrar uma foto dele. Parece um cara bem jovem. Ele tem qualificação, seja por intelecto, temperamento ou experiência para ser presidente de um país? Ou é só alguém desconhecido que o Trump tirou do nada?
Tenho certeza de que ele não surgiu do nada. Eu gostaria de saber a história real de como ele ganhou tanta visibilidade de uma hora para outra. Mas posso dizer o seguinte: pelo fato de ele ter se gabado de acender bombinhas em filhotes de gato e assistir eles gritarem, não é alguém em quem eu votaria para comandar nada. O governo colombiano, o atual governo da Colômbia, reconhece ele como o vencedor legítimo? Ou o próprio governo afirma que essa eleição foi resultado de fraude? O Petro está se recusando a reconhecer a votação, os resultados. Daqui para frente, eu não sei o que vai acontecer, até porque eu não acompanho a Colômbia tão de perto quanto a Venezuela. Mas eu imagino que, mesmo que tenha havido uma fraude enorme, isso não vai fazer diferença. E essa pessoa vai acabar assumindo o poder na Colômbia. A gente já viu isso acontecer tantas vezes antes na América Latina, em Honduras, na Bolívia, quando votos fraudulentos, claramente fraudulentos, acabam colocando no poder candidatos pró-Estados Unidos. E normalmente isso exige uma ação popular prolongada em defesa do povo, protestos e organização. Em Honduras, eles criaram um partido político totalmente novo para enfrentar um regime fraudulento. Na Bolívia, os camponeses e agricultores chegaram a pegar em armas e ameaçaram uma revolta e uma greve armada contra a ditadura militar, para conseguir derrotar aquele regime. Então, na Colômbia, eu imagino que o poder vai simplesmente mudar de mãos, e que os Estados Unidos vão aumentar seu militarismo e sua presença no país, do mesmo jeito que estão fazendo na Venezuela, neste exato momento. Uau! Então os Estados Unidos... Só mais uma pergunta sobre a Venezuela, se eu puder, Anya. Os Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump, vão usar essa tragédia de 2 terremotos em 2 minutos, sem nenhum equipamento de construção por perto para salvar as pessoas soterradas, como um instrumento para manter tropas americanas de forma permanente naquele país. Sem dúvida. E quando o Estado está tão enfraquecido como está agora, isso acaba dando às Forças Armadas dos Estados Unidos uma oportunidade de começar a montar sua própria infraestrutura para operar em solo venezuelano. Algo parecido aconteceu em certa medida na Turquia e na Síria. Você deve se lembrar que em 2023 houve um duplo terremoto que atingiu a Síria, muito parecido com o que a gente acabou de ver na Venezuela. E naquela época, depois de anos de guerra civil, o Estado sírio já estava tão fraco, tão incapacitado, que não tinha condições de reagir. Toda essa infraestrutura paralela, grupos de infraestrutura governamental e de mudança de regime que os Estados Unidos e seus aliados tinham criado na região, como os capacetes brancos que a gente já cobriu bastante no The Gray Zone, entrou em ação. Então, quando o governo caiu, meses depois em Damasco, era como se a tomada lenta do regime já tivesse acontecido. Foi como um câncer que tomou conta de parte do país e, por causa desse terremoto, expulsou o Estado. E eu acho que o exército americano já estava, de novo, atacando e matando pessoas em solo soberano venezuelano. Isso só vai escalar daqui para frente, sabe? Eu sempre defendi, e um dos principais pontos que eu discuto no meu livro sobre o golpe corporativo na Venezuela, é que faz sentido os Estados Unidos e a Venezuela serem aliados. Do ponto de vista venezuelano, não faz sentido que seus melhores aliados, seus melhores amigos sejam a China, a Rússia, o Irã e a Turquia. Deveria ser os Estados Unidos. Não era para ter acontecido desse jeito. Não era para ter acontecido sob a mira de uma arma, com o sequestro do presidente. Agora, com essa crise do terremoto, a gente poderia simplesmente ter se entendido, ter construído algum tipo de visão compartilhada de desenvolvimento. Mas talvez isso seja só uma fantasia. Eu não sei. Maybe that's a fantasy, I don't know. Anya Parampil, é um prazer conversar com você. Como eu disse antes de entrarmos no ar,
Fiquei muito feliz quando você entrou em contato dizendo que queria participar e falar sobre esse assunto. Espero que você volte e nos visite com frequência. Claro. É um prazer, juiz. Bom falar com o senhor de novo. Obrigado. Tudo de bom. E mais tarde hoje, se você está assistindo ao vivo, em 34 minutos, às 4 da tarde, horário do leste, tem a mesa redonda da comunidade de inteligência com Larry Johnson e Ray McGovern. Judge Napolitano, no programa Judging Freedom.